De volta com Histórias em Conexão. Hoje falando sobre as alegrias e desafios de uma família. Quais são suas alegrias que quer compartilhar com a gente? Deixe a sua história nos comentários das nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Por aqui no nosso estúdio estamos recebendo a fundadora do Instituto Remi, uma mãe super batalhadora, a Malu, que está contando um pouquinho da sua história, né, Malu? Falando da sua história em Petrolina, lá no Pernambuco, nordestina, vindo para São Paulo, cidade de Campinas, das suas duas meninas maravilhosas, né, a Bruna e a Bianca, as duas com baixa visão, e você estava falando no último bloco que descobriu o autismo também na Bruna. Como é que foi essa descoberta? Qual foi a luta e qual foi os enfrentamentos que você teve que fazer para descobrir, né, o autismo na Bruna? O autismo na Bruna, Rafa, chegou quando a Bruna estava mudando de escola. Na ocasião, a Bruna estava no primeiro ano. 7 anos, mais ou menos, 7 anos, isso. E foi para o segundo ano. As meninas sempre estudaram em escola da rede municipal, né? A gente sempre priorizou isso por conta... a gente sabe que a inclusão já é algo muito difícil no Brasil, né, de forma geral. E quando você opta por uma escola municipal ou estadual... Escola pública. Pública em si, as facilidades, os recursos, o que é oferecido é melhor, né? Falando português claro. E a Bruna, nessa ocasião, estava mudando de escola, porque todo o processo de escola da Bruna, desde de saída de creche para o primeiro ano, foi bem estressante, né? Resumindo isso. E na ocasião a Bruna estava numa escola, nós pedimos por meio de ordem judicial a mudança de uma escola para outra, porque a outra era mais perto da minha casa. E até então nós tínhamos um diagnóstico da Bruna de hiperatividade. A Bruna era uma criança muito agitada, inquieta, que não focava, não ficava em classe quieta, sentada, não... Enfim, era uma criança bem agitada. Mas até então era uma hiperatividade. Mas isso era um diagnóstico da escola, dos próprios professores? Não. Diagnóstico de uma psiquiatra mesmo. Psiquiatra. Né? E eu sempre batia na tecla que não era hiperatividade, porque eu sempre fui uma mãe muito curiosa, né? Quando eu observava atitudes diferentes, movimentos diferentes no comportamento, eu pesquisava, eu buscava em internet, eu conversava com outros profissionais, eu sempre fui muito curiosa em tudo que se refere às minhas filhas, né? Desenvolvimento, tudo. E eu olhava para o comportamento da Bruna e eu pegava outras histórias de crianças, pessoas com autismo, e eu via a minha filha naquelas outras pessoas. Você já tinha no seu coração a desconfiança de que ela tinha autismo? Eu tinha a certeza que não era hiperatividade, que era autismo. Mas até então ela estava numa fase de escola que, assim, ela sempre... eu sempre digo que as minhas filhas sempre foram abençoadas de ter os melhores profissionais com elas, né? E ela sempre foi cercada de muito cuidado por parte dos profissionais, cuidador, professor de sala de recurso, tudo isso. Então, aquilo não aflorou, não gritava tanto. Mas quando ela foi para o segundo ano, para uma escola de período e tempo integral, uma outra realidade, uma escola duplamente maior do que a outra, aquilo expandiu, gritou muito. E na ocasião, uma amiga professora falou assim, Malu, vamos passar com a Bruna em um neuropediatra, em um outro médico? Porque até então, os próprios profissionais que já acompanhavam desconfiavam que aquilo não era hiperatividade. E a Bruna batia, a Bruna mordia, a Bruna não ficava sentada em classe. E aí foi quando nós passamos com a Bruna, mudamos de médico e faço questão de dizer, porque é um profissional que eu respeito demais, com o Dr. André Leite, que hoje é o neuropediatra que atende elas. Né? Olha que legal. E aí, de cara, o doutor André olhou para mim e falou assim, eu quero que você me fale, não como mãe, me fale como alguém que você teve um primeiro contato com a Bruna e que faça de conta que a Bruna não é sua filha. Você acha que a Bruna é uma criança que é hiperativa? Eu falei, não, a Bruna não é hiperativa, a Bruna é autista. Ele falou, exatamente, mãe, a sua filha é autista. Mas aí, óbvio, ele não me deu um diagnóstico de cara, né, baseado no que eu achava ou no que ele achava.
A Bruna passou por toda uma avaliação. Na primeira consulta, ele já identificou isso, sem ter os laudos ainda, sem ter todos os levantamentos. Mas mesmo assim ele seguiu todo o praxe, tudo aquilo que tem que seguir, né? Todo rito que a medicina exige. E aí a Bruna passou por uma sequência de exames, acompanhamento psicológico, aquilo tudo. Mas de cara, toda a medicação que a Bruna tomava, que não era para ela ter um determinado comportamento, ela tinha em dobro, o que não era para ter. Ela batia, ela mordia, ela não ficava em classe. E aí ele falou, você vai pegar toda a medicação que você tem, você vai esquecer, você vai jogar fora. Você não vai mais usar nada com essa menina. E entrou com uma outra medicação. Com 2 semanas, nós já vimos resultado. A escola já nos já deu uma comportamento. Mudou radicalmente. A escola já sinalizou, porque foi uma fase tão agressiva na vida da Bruna que nós tínhamos reunião 2 vezes, 3 vezes na semana. Eu, sala de recurso, professores que acompanhavam, direção, envolvia todo mundo. Essa é a importância, né, de você ter o diagnóstico correto, né? Exatamente. Porque aí você sabe como lidar, né, não só com a criança naquele momento, mas também os professores, os profissionais, para lidar, a família como um todo, né? Muda toda a história, né? Toda estrutura familiar também, né, Malu? Muda toda a história e assim, nisso aí a gente vê a importância também de existir um diálogo, família, escola, de existir essa abertura, de existir esse espaço de escuta para ambos os lados, né? A família ter o espaço de escuta dela, de ouvir o profissional, mas o profissional também ter o espaço de escuta, de ouvir a família. Ô Malu, estava pensando aqui, o diagnóstico, muitas vezes as pessoas levam isso como uma sentença, mas não é, né? Pelo contrário, é você saber lidar com tudo aquilo, né? E dar um norte, dar um direcionamento a você, a família como um todo, aos outros profissionais, à escola, né? Então, eu sei que às vezes a mãe, o pai, a ter um laudo como esse, traz o luto consigo, né? Mas isso é tão importante que dá um norte a toda a família e aos profissionais que cercam aquela criança, né? Eu sempre digo isso porque eu convivo com muitas mães e eu sempre falo que assim, o luto, o diagnóstico, ele vem para cada família de um jeito, né? Cada família recebe ou encara de uma forma, né? Algumas mães, algumas famílias buscam forças aonde não tem para não viver naquele luto eternamente, algumas muitas vezes não por opção, mas por a condição que se encontram, não conseguem sair daquilo nunca, né? Algumas pegam as dificuldades, juntam força e saem, né? Mas para cada um o diagnóstico, o luto vem de um jeito. E que foi o seu caso, né? Você foi buscar forças muitas vezes onde não tinha, né? Então, toda essa experiência de vida. E aí eu queria que você falasse, né? Vamos entrar um pouquinho na REMI, que é Rede de Mães Inclusivas. Isso. Como é que nasceu essa ideia? Onde você achou forças para colocar o Instituto em prática? A REMI, Rafa, eu falo que a REMI é meu terceiro filho, né? A história da REMI é uma história muito linda, onde eu tenho muito orgulho de contar, né? Porque não é só a minha história que está ali na REMI, não é só a minha luta por inclusão para as minhas filhas, não é só um legado que eu quero deixar para as próximas gerações, mas é um legado que vai ficar para os filhos dos filhos das mães que fazem parte da REMI, né? Que vai ficar para as próximas gerações. A REMI nasceu por conta de uma luta, de um corte de um transporte adaptado que nós tivemos aqui na cidade de Campinas, onde 94 crianças na ocasião ficaram sem o transporte, eram 95 com a minha filha. E 94 ficaram sem o transporte porque o da minha filha foi restabelecido muito rápido porque a Bruna tinha uma ordem judicial. Então eu vi 94 mães desesperadas, aflitas, porque seus filhos não teriam como ir à terapia, que são os contraturnos que a gente chama. E naquela ocasião aquilo me incomodou profundamente, porque a minha filha tinha o transporte restabelecido,
né, para ir à sala de recurso, que é a terapia que ela faz hoje. E os filhos das minhas amigas não tinham, então eu vi mãe acordar 4 da manhã para estar numa terapia 8 horas, depender de 2, 3 ônibus, ou muitas vezes do ônibus não parar porque não tinha um elevador para um cadeirante. Mãe desesperada porque o filho é autista e você depender muitas vezes de um ônibus, né, nos dias de hoje, fluxo, a questão sensorial. O ônibus público, né, para uma criança com autismo, muitas inviável. vezes o autismo severo é inviável. É inviável, né? Tem toda a questão sensorial, entre outros casos. E aquilo me incomodou e eu comecei a me mobilizar, muitos professores me pedindo ajuda, faz alguma coisa. Se não for você, não vai ter ninguém. Ou seja, os professores pedindo ajuda para a mãe. Os professores me pediam, eu recebia muitas mensagens de WhatsApp e aquilo me incomodou. E aí eu comecei a me movimentar. Falei, eu vou criar um grupo de WhatsApp, as mães vão entrando e ali junto a gente vai pensando e começamos a organizar rodas de mães na Pedreira do Chapadão. E daí a Remi nasceu, brigamos 1 ano. Conseguimos que restabelecesse para as 94 crianças que tinham perdido, mais uma fila de 100 e poucas crianças que estavam na espera. E partindo disso, a Remi nasceu, porque nós entendemos que a nossa luta ia além de um transporte. E aí começamos como grupo e hoje somos um instituto. Que legal, Malu. Você falou aqui que os professores, né, te deu todo esse direcionamento, levou o pedido e a solicitação de outras mães e aí... Vamos conhecer um pouquinho da história da professora Cássia, né, que é a professora da Bruna e da Bianca e da Bianca também. E ajudou muito nesse processo de vocês. Então, vamos rodar o VT para a gente conhecer um pouquinho a história também da professora Cássia. Inclusão social é o conjunto de ações que combatem a exclusão em benefício à vida em sociedade, provocada pelas diferenças de classe social, educação, idade, deficiência e gênero. O atendimento educacional especializado, ele tem o objetivo de avaliar, verificar qual a necessidade daquele aluno e ver quais os recursos que são mais adequados a deficiência que ele tem e que vai eliminar as barreiras que ele encontra lá de acesso aos conteúdos no ensino regular. E é esse o trabalho da Cássia na Escola Municipal Pierre Bonhomme, em Campinas, São Paulo. Com a sua ajuda, alunos com necessidades especiais aprendem a usar recursos que auxiliam na vida escolar, profissional e pessoal. Às vezes as pessoas me perguntam, Cássia, você tem aí na sua sala um teclado em braille? Eu digo assim, eu até tenho, mas eu ensino meus alunos a digitar, porque aonde que ele for, se não tiver um teclado em braille, ele vai conseguir usar esse teclado, esse computador, desde que tenha o programa de voz. Falando um pouquinho do caso da Bruna, que ela foi diagnosticada com espectro autista e também tem baixa visão. Então, como lidar com uma aluna que tem 2 tipos de deficiência? Então, a Bruna, eu comecei a acompanhá-la desde a educação infantil. Então, no começo, eles tinham diagnosticado como hiperatividade, mas fomos fazendo o trabalho. Aí, com o tempo, ela foi diagnosticada, a gente viu que realmente tinha um autismo. Mas todo o foco do nosso trabalho, ele foi direcionado para a área da deficiência visual. E a gente começou a fazer um trabalho para ela ser alfabetizada em tinta, porque ela tem um resíduo visual. Só que, com o passar ali no primeiro ano, nós fomos vendo que não era tão eficaz ela ser alfabetizada em tinta. Então, conversando, a professora do regular, a de educação especial, com a mãe até, nós chegamos à conclusão que ela precisaria aprender o braille, porque senão a letra tinha que ser muito grande e não era funcional. Apesar dela ter a deficiência visual e o autismo, ela é uma menina muito inteligente, ela aprende muito rápido. E a Bianca, né, a irmã dela, ela segue estudando aqui, né? E como é que é o trabalho com ela? Então, a Bianca, ela tem baixa visão, então ela enxerga um pouco melhor que a Bruna. Então, todo o trabalho com a pessoa que tem a baixa visão
é voltado para o que nós chamamos de recursos ópticos e não ópticos. Os recursos ópticos é que envolve lentes e também usar aquilo que a gente chama de não óptico, que é os recursos que não envolvem lentes. Então, um aluno que tem baixa visão, ele vai precisar de um caderno de pauta ampliada, que é o que a Bianca usa. Ela vai precisar de um lápis com uma grafite mais escura, para que aquilo que ela escreve, quando ela for escrever, ela vai conseguir ler, porque aí está com uma cor mais forte. Quais são as suas maiores dificuldades, né, ao lidar com essas crianças, ou até mesmo com essas ferramentas? A dificuldade maior é quando a gente não tem tanto o apoio da família. Então, assim, quando a família está envolvida nesse trabalho, fica tudo mais fácil. E também, assim, o acesso, de chegar. Algumas vezes, tem crianças que precisam de estar aqui na sala de recursos, mas fica um pouco difícil quando a família não pode trazer ou não quer trazer, né? Já que a gente bateu esse papo com a Cássia e entendeu um pouquinho na teoria como funciona essa educação especial, agora a gente vai entender na prática como funcionam, né, essas ferramentas que é usado aqui na sala de recursos. Então, Cássia, vamos entender primeiro esse alfabeto em braille, o que são esses pontinhos em relevo. Então, isso aqui é o sistema Braille. O sistema Braille, ele é um código universal de leitura e escrita. Ele é constituído de 6 pontos, isso aqui é uma celinha Braille, então constituído de 6 pontos, ponto 1, ponto 2, ponto 3, 4, 5 e 6. E essa combinação desses pontos dá todo o alfabeto, dá letras acentuadas, dá pontuação. É possível escrever matemática, física, química. A linha Braille também, elas têm a tecla 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Aqui é para fazer letra maiúscula e para apagar, e aqui para fazer sinal de número. Então, conforme eu vou escrevendo aqui, vai sair em braille aqui para o aluno, e lá no computador também já vai sair a escrita. Então, eu vou mostrar para vocês a impressora Braille. Tem um programa que chama, a gente usa mais o Braille Fácil. O programa do Braille Fácil está no computador, você coloca o texto ali e manda para impressão aqui. Hoje a gente conseguiu aprender, visualizar um pouquinho melhor como essas crianças conseguem, né, ser educadas, aprender, porque a gente sempre fala que o processo de educação, de alfabetização, é um trabalho muito delicado, né? E aí, então precisa, né, ter nessas escolas para as crianças que têm essa necessidade, né, essa deficiência, né, porque também é muito importante essa inclusão. Isso, sim. Acho que assim, tendo os recursos e as crianças tendo recursos lá, né? Por exemplo, quando tem você está nesse processo de alfabetização, ele tendo recurso na escola também e tendo essa parceria entre sala de recursos, professor de regular, do professor de educação especial que atua lá, a gente consegue fazer um trabalho bem legal e as crianças aprendem. E que maneira mais bonita de unirmos as histórias, não é? Então, como é que foi essa história toda da Cássia, da professora Cássia? Como é que foi esse tratamento correto que a professora teve com a Bruna, que dá aula para ela até hoje, é isso? Não, a Cássia foi a primeira professora, a primeira e a desde sempre, né? Professora de educação especial de sala de recursos da Bruna. A Cássia recebeu a Bruna pequenininha, né, na sua sala. E toda a trajetória da Bruna na rede municipal, a Bruna frequentou a sala de recursos com a Cássia. E aí, no meio disso tudo, quando a Bianca também precisou da intervenção de sala de recurso, a Bianca também foi algo que nós fizemos questão, que fosse a Cássia, porque a Cássia sempre fez um trabalho de muita excelência com a Bruna, né? Se hoje a Bruna é essa menina que tem o desenvolvimento que tem, e a Bianca, eu digo que 80% disso nós devemos muito à Cássia, ao trabalho, às intervenções que a Cássia desenvolveu, né? E hoje a Bianca frequenta a sala de recursos da Cássia. Olha que bacana. Então, quando você tem o diagnóstico, você tem o tratamento correto, o acolhimento correto da escola, é fundamental, né, Malu? As intervenções corretas, no tempo correto, é algo imprescindível. Eu sempre falo que assim, nós que temos um filho com deficiência, a gente luta muito por diagnósticos precoces, né? Quanto antes você tem o diagnóstico, mais rápido você vai conseguir desenvolver as intervenções necessárias.
E aí o desenvolvimento vem, os bons resultados vêm, mas para isso é preciso ter as intervenções necessárias. De nada resolve você ter um diagnóstico muito cedo e você não ter as intervenções, né? É jogar fora tudo que você conquistou. E é fundamental a escola participar disso junto com a família, né? É fundamental, é necessário, é lei, é um direito que a pessoa com deficiência ela tem, que assiste ela, né? E eu sempre gosto de frisar e lembrar isso, porque muitas vezes as famílias elas recebem, Rafa, isso de que o meu filho frequenta uma escola, uma sala de recurso, meu filho frequenta uma terapia em tal instituição que o poder público ou a escola encaminhou. Isso está previsto em lei, né? Como se fosse um presente. Não é um presente, é lei, é direito. Né? Isso é previsto em lei. Está lá na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão. Né? Então, assim, é algo que é um direito que toda pessoa com deficiência tem. Né? De ter acesso de forma digna às terapias, às intervenções, a tratamento de qualidade. É lei. Então, para as mães que estão nos assistindo, é importante, né, Malu, saber que é um direito da criança ter todo esse atendimento, esse acompanhamento da rede pública, seja municipal, estadual ou até mesmo, se for ou o até caso, federal. federal. Exatamente. É um direito. É algo que o seu filho, se é seu filho, sua filha, se é sua filha, seu pai, sua mãe, seu parente, seu vizinho, que ele tem. E que, assim, não é o que dizem para você. Porque eu acho que o seu filho não deve frequentar uma sala de recurso. Já ouvi isso uma vez, de uma diretora de escola. Verdade. Né? Já ouvi. Não, eu acho que a sua filha, a Bruna, está numa fase de desenvolvimento tão boa que ela não precisa frequentar a sala de recurso. Diretora, eu não preciso do seu achismo. É um direito que assiste a minha filha, ela tem. E ela vai frequentar. Pronto, ponto final. E não é a diretora, né, ou o professor que acaba dando esse diagnóstico, é algo previsto em lei que ela precisa desse acompanhamento, né? O autismo não é algo que tem cura, né? Não é uma doença, né, Malu? Eu sempre falo isso, é uma né? condição, é um espectro, é uma condição e que precisa do acompanhamento sempre, né? Exatamente. E assim, e algo que as pessoas precisam entender é que o autismo, ele não chega só na infância. A criança que é criança hoje, ela vai se tornar um adolescente, ela vai se tornar um jovem, ela vai entrar na vida adulta, ela vai chegar na velhice dela, ela vai ter ela vai ser uma pessoa que vai ter uma terceira idade. Então, precisa se lembrar e precisa se priorizar intervenções olhando para todas essas etapas. Por isso que é importante, né, Malu? Às vezes os pais não se sentirem acuados, porque isso é lei, tem previsão, né, de amparo a essas crianças, né? Porque isso vai ser para a vida toda dessa pessoa, né, com espectro autista ou qualquer outra deficiência, né? É importante os pais saberem que isso é lei, tem amparo e que precisam ter forças para enfrentar muitas vezes essa condição do achismo, como foi dito aí pela sua diretora, né? É importante e assim, só fazendo uma correção, tá? A diretora que fez esse comentário foi uma diretora de uma escola que as meninas nem estão mais. Hoje a escola que as meninas estão, graças a Deus, nós não passamos por isso, né? São muito sensíveis à causa, à necessidade, à inclusão, são abertas demais. E a escola estadual, tá? Acho que é importante a gente colocar isso, porque no estado de São Paulo cria-se muito mito que só as escolas municipais que oferecem inclusão. De jeito nenhum. No estado de São Paulo, as escolas vêm dando um espetáculo, um show no que diz respeito à inclusão. Que né? bom, Malu. Então a gente precisa, honrar realmente quem vem fazendo, né, um bom trabalho. E sobre essa questão que você colocou dos pais, né, é algo que é um movimento que vem crescendo e que hoje eu percebo, né, a gente tem aí alguns contatos, eu faço parte da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência a nível federal, como mãe, como segmento sociedade civil, instituição também, e hoje a gente percebe que assim, esse movimento e esse avanço dos pais entenderem
que existe uma Constituição, que os filhos têm direito, que é um direito do seu filho, não é porque você quer ou você deixa de querer. Isso vem fazendo, Rafa, um barulho e tendo um impacto muito grande. Ô Malu, falando desse barulho, nós vamos ouvir daqui a pouquinho mais um pouco dessa história, né? Tá muito emocionante. Então é uma alegria, né, poder ouvir histórias que conectam e emocionam a gente. Então eu quero lembrar que a sua história também pode ser importante. Você pode participar com a gente através da internet, através das nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Nós voltamos já.